Esportes e hora de comemorar. Do Cruzeiro comemorar, sim, mesmo sem entrar em campo, o Cruzeiro é campeão antecipado da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. Isso porque o Grêmio perdeu sua partida e o Bahia também perdeu para a Chapecoense. Acabou de terminar essa partida e a Chapecoense venceu por 3-1. Então, palmas ao Cruzeiro campeão. Mas esses 3 últimos anos eu acho que forjou o cruzeirense como nunca na nossa história. Seguimos trabajando, gente. ¿Sí? Tenemos que levantar esa taza. Para fechar esto hay que levantarla. Estamos perto. Tá aí, fãs de esportes, a gente mostra então toda a comemoração já pelas redes sociais do Cruzeiro. Acabou. É campeão para consagrar a temporada. O título é nosso, Nação Azul, diz as redes sociais do Cruzeiro. Tem mais, tem aí essa foto também. Um jogador levantando a taça do Campeonato Brasileiro da Série B e é com muito mérito que o Cruzeiro levanta essa taça, mesmo sem entrar em campo. Hoje vai ter festa, aquela festa ainda em casa, cada torcedor em casa, os jogadores em casa, porque se preparam para a partida contra o Ituano, mas com certeza eles vão comemorar demais esse título. Impressionante como tudo deu certo para o Cruzeiro nessa rodada, né? Acabou virando um jogo contra a Ponte Preta, jogo difícil, teve aí as derrotas de Grêmio e Bahia. Isso lembra muito o Alex Ferguson, lá quando ele treinava o United, ele acabou sendo campeão. E aí ele disse que não viu o jogo que decretou o título porque ele estava jogando golfe. Não sei se o Pesolano estava, nesse momento, fazendo algo que não acompanhando a Série B. Duvido. Mas acabou sendo aí uma sexta-feira feliz para o Cruzeirense, que vai, ao invés de jogar com a obrigação de vencer o Ituano na próxima rodada, vai comemorar o título da Série B. E tem que comemorar. Aí se fala, a obrigação voltar, sim, era a obrigação do Cruzeiro voltar para a Série A pelo tamanho do Cruzeiro. O Cruzeiro é muito maior do que a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas depois dos últimos anos de muito sofrimento, do torcedor vendo o seu time ser rebaixado, de perder pontos na Série B, de ficar no meio da tabela, fazer uma campanha tranquila, né? Voo de brigadeiro do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro, tem que comemorar. E ganhou tempo também, Marcelo, já tinha ganho com acesso, ganha tempo para se planejar para 2023. É um time que não pode bater e voltar. É um time que tem que voltar a ser protagonista do futebol brasileiro. Pois é, a gente já imaginava que o Ronaldo e toda a sua equipe já estava fazendo isso, já pensando sim na Série A, porque já estava garantido na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora a gente lembra também que foi um Cruzeiro que em 2021 começou com a punição também dos pontos. Então já começa perdendo aqueles 6 pontos, o que deixa tudo muito mais difícil. Mas mesmo assim, se fosse nesse ano, não faria falta nenhuma, porque seria um Cruzeiro que ainda assim estaria na Série A. Seria campeão, não sei, mas estaria na Série A. A gente está vendo aí toda a festa, o Ronaldo feliz demais com o título do campeonato e o Ronaldo, que comemorou na Espanha com o Valladolid, agora comemora com o Cruzeiro, vai colecionando então e se tornando um grande gestor de futebol. 2 acessos, né? Dois. No mesmo ano, né? Na temporada passada para o Valladolid e nessa temporada para o Cruzeiro, mas no mesmo ano. É realmente um trabalho excelente, né, da SAF do Cruzeiro, acaba sendo aí um ponto de partida, inclusive, para outros clubes se espelharem, mas também, além de ter conquistado o título da Série B, o Cruzeiro ganhou uma folga na Copa do Brasil, onde nos últimos anos também não tem chegado tão longe, é o maior vencedor da competição, vai entrar apenas na terceira fase, né? O campeão da Série B entra na terceira fase da Copa do Brasil, já ganhou também uma cota importante, porque o Pix, que o Ronaldo também tanto sonhava nessa temporada, caiu contra o Fluminense, pode acontecer na próxima temporada. É tempo que é raro no futebol brasileiro. A gente está falando aí de começar o mês de novembro, o Cruzeiro já pode, em novembro,
planejar 2023. Pois é, a gente tem uma tela também mostrando a campanha do Cruzeiro nesta Série B de 2022, com 32 jogos, 21 vitórias, 8 empates e 3 derrotas apenas. Um aproveitamento de 74%, 48 gols marcados, uma média altíssima do time do Pesolano, 1,50, gols sofridos, 17, a média também é bem baixa de gols sofridos, 0,53, e é um Cruzeiro com 71 pontos, retornando, agora comemorando o título da Série B, já tinha retornado na 31ª rodada, já tinha garantido o seu acesso na 31ª rodada, e agora na 32ª rodada está comemorando o título com 6 rodadas de antecedência. A gente viu tudo que aconteceu com os torcedores, como os torcedores simplesmente entraram em campo junto com esses jogadores do Cruzeiro, como o Pesolano encaixou esse time do Cruzeiro, como os jogadores entenderam tudo que o Pesolano queria, como o Ronaldo conseguiu fazer tudo dar certo neste ano mágico do Cruzeiro, mesmo sendo um ano de Série B. E por que eu digo que é um ano mágico, Elton? Porque foi um ano que o torcedor viu o Cruzeiro voltar. E eu não estou falando voltar para a Série A, estou falando que o torcedor viu uma luz no fim do túnel quando muita gente acreditava que esse Cruzeiro iria cada vez mais se afundar. Pô, e fazer uma correção, porque o meu calendário mental tá meio louco, né? Não é começando novembro, não, começando outubro. Eu já estou querendo terminar o ano de 2022, que ainda tem aí 3 meses, mas... De fato, o torcedor que abraçou o Cruzeiro nesse momento, que ficou ressabiado no início da temporada com a saída do Fábio, o grande ídolo do futebol da história do Cruzeiro, um começo de ano ali também muito instável, conseguiu chegar à final do Campeonato Mineiro, fez até uma final competitiva contra o Atlético, chegou longe na Copa do Brasil, caiu contra o Fluminense jogando bem, e na Série B, depois que entrou no G4, e principalmente quando assumiu a liderança na 7ª rodada, não saiu mais. Então, o Cruzeiro, que tem uma média acima de 30 mil torcedores na Série B do Campeonato Brasileiro, e a gente viu ali no VT as músicas, a festa que faz o torcedor, e vai fazer ainda até o fim da Série B. A Série B ainda não acabou para o Cruzeiro em termos de cumprir o seu compromisso. Tem recorde para quebrar também. Ainda tem recorde para quebrar, não só de pontos, não só de vitórias, mas também de público no Mineirão. Olha, Fez Esportes, a gente mostra também uma tela falando dos campeões da Série B com antecedência. Os times que conseguiram comemorar o quanto antes esse título do Campeonato Brasileiro da Série B. O Cruzeiro, de 2022, campeão com 6 rodadas de antecedência. Então foi campeão hoje na 32ª rodada, mesmo sem entrar em campo por conta da derrota de Bahia e também do Grêmio. O Corinthians, em 2008, foi campeão com 4 rodadas de antecedência, então na 34ª rodada. E a Portuguesa, de 2011, aquele time inesquecível também. Os torcedores da Portuguesa não conseguem esquecer dessa equipe que foi campeã com 3 rodadas de antecedência, então foi campeã na 35ª rodada. Tem uma coisa que a gente precisa aplaudir também, que é o Pesolano com esse time, mas eu tenho certeza que é um Pesolano que está comemorando muito, que os jogadores devem estar se organizando para comemorar ainda mais esse título, mas ele também já deve estar pensando em reforços para a Série A, porque ele vai comemorar 1 dia, 2 dias, 3 dias e depois ele começa também o seu planejamento para a elite do futebol brasileiro. Ele já tinha batido o recorde, inclusive, de acesso mais precoce na rodada anterior, na 31ª. Então, ele disse que o segundo objetivo, depois do acesso, era o título. O título veio uma rodada depois. Então, claro que agora é o planejamento pensando em 2023 e o Cruzeiro montou um time compatível com a Série B, que entendeu como funcionava a Série B do Campeonato Brasileiro e era necessário, porque nos anos anteriores tentou montar um time de Série A disputando a Série B, e a Série B é diferente da Série A do Campeonato Brasileiro, e por ser diferente, o Cruzeiro vai precisar, de fato, se reforçar pensando na próxima temporada. Não, claro, seguindo esse caminho de medalhões, e eu acho que isso não vai acontecer no Cruzeiro. O Cruzeiro agora tem uma filosofia de trazer jogadores competitivos, jogadores que entendam o tamanho do Cruzeiro, mas que também deem resultados em curto prazo. Eu acho que é esse caminho que vai seguir o Cruzeiro na próxima temporada, sem grandes medalhões, mas quem sabe com boas revelações, como aconteceu aí, trazendo o Edu, o Vitor Roque, que no início da temporada acabou sendo vendido. Sim. Acho que será o caminho do Cruzeiro aí para os próximos anos. Até porque essa responsabilidade financeira é de quem assina o cheque. Quem assina o cheque é o Ronaldo, é ali o presidente do Cruzeiro. Então, quando pesa no bolso, fica mais responsável o negócio, né?